Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de outubro de 2025. Estamos entrando ao vivo em mais uma live do Furo do Alfinete e hoje um pouco diferenciado porque não estamos aí com os nossos convidados habituais. Entretanto, eu venho aqui hoje compartilhar, uma extensão do projeto Furo do Alfinete. Foi uma organização realizada aí, não de imprevisto, na verdade, mas que eu construí para poder trazer essa outra dimensão, de como se dá a compreensão desse universo chamado o Furo do Alfinete. Então sejam todos muito bem-vindos. A quem está chegando, é uma honra tê-los aqui neste domingo. E basicamente eu vou fazer uma breve introdução, primeiramente, do que se trata, e como surgiu a ideia do Furo do Alfinete e posteriormente essa relação com o Jardim das Aflições, o nome dessa vertente dentro do projeto Furo do Alfinete é o Furo do Alfinete no Jardim das Aflições, e aí eu vou lhes explicar o porquê e como surgiu, mas no primeiro momento a ideia central do Furo do Alfinete. Quando iniciei na minha formação em terapeuta, lá no início do ano, eu havia feito uma aula. Oi, Elis, tudo bem? Eu havia feito uma aula dentro da formação com o professor João Mena, na qual ele trazia algumas ferramentas e alguns elementos dentro desse universo do terapeuta enquanto profissional. E aí, Victor, certinho. Mas não somente isso, ele também incentivava as pessoas a pensar qualquer tipo de movimentação, sobretudo nessa era tecnológica das redes, onde há um maior alcance, ao menos para se propagar e se divulgar, disseminar as ideias. E desta aula, e aí, Thiago, certinho, do João Mena, em paralelo com o que a formação do professor Arthur Schumann pôde trazer para mim, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, fui amadurecendo essa ideia. O Furo do Alfinete era um nome que já existia. E aí, Jason, certinho, tudo bem? Espero que o Jason em breve consiga articular aí, vai ser uma honra tê-lo aqui. Eu estou explicando aqui, Jason, para o pessoal, como que se dá essa relação do Furo do Alfinete e a ideia que surgiu de conversar com o Jardim das Aflições, por isso o Furo do Alfinete no Jardim das Aflições. Então, basicamente, o Furo do Alfinete era um nome que já tinha no meu horizonte de consciência desde 2018, quando eu me propunha a escrever uma... Que bom, vai ser uma honra, uma alegria. Era um nome que eu tinha já no meu horizonte de consciência para construir uma história, uma narrativa através de uma literatura ficcional para o público infanto-juvenil sobre a minha própria história, mostrando que apesar e mesmo com as circunstâncias que influenciam a nossa formação enquanto indivíduo, é possível a gente vislumbrar algum sentido na nossa história, na nossa trajetória. Então o livro na época tinha por título O Furo do Alfinete ou Fendas na Vida, esse era o título, E eu comecei a escrever essa literatura, fazendo uma história através de um alter ego, na qual era a minha própria história. Só que eu não dispunha das ferramentas para poder narrar essa história de forma mais precisa e clara. E aí, por isso, agora neste ano de 2025, quando eu iniciei a formação em terapeutas, eu consegui receber os símbolos necessários para aumentar meu arco narrativo, para contar a minha história para mim mesmo. Lembrando a todos aqui, não sei se alguém já fez alguma vez processo terapêutico, Basicamente, quando você vai procurar um terapeuta, em linhas gerais, o terapeuta ele é seu ego auxiliar, dessa história que eu conto para mim mesmo sobre mim. Então, às vezes, a gente não dispõe da linguagem para poder olhar para a nossa própria história, passado, presente, as circunstâncias, essa pressão, essa tensão que a gente está vivenciando e articular de uma forma mais clara, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, da formação do processo que eu realizei no início do ano em terapeutas,
junto ao professor Arthur Schumann e a aula do professor João Mena, e não menos importante, na verdade, foi o toque, né, que precisava a Karine, né, a Fabrícia Karine, que foi minha terapeuta durante um tempo. Ela me lançou uma provocativa porque logo que eu tive aula com o professor João Mena, me veio a ideia de resgatar o furo do alfinete, né? E aí eu comecei já a chamar, né, alguns amigos que eu havia conhecido na formação dentro dessa proposta do furo do alfinete. Então, o Bruno Santos, que esteve aqui já no domingo passado, né, ele foi o primeiro convidado falando sobre as 6 dores difíceis de nominar. Então, a partir do Bruno Santos, o Victor Bergamini, o Vinícius Tavares, Rafa Carlesso, o Natan Estácio, e começou a vir gente, e começou a aglutinar, e começou a encorpar e trazer mais robustez, né, para essa proposta do furo do alfinete na perspectiva da terapia, né? Então, cada profissional, em uma certa medida, representa, né, e representou alguns desses furos de alfinete na minha trajetória, né? Então, como eu disse uma vez aqui, né, eu achei que era uma coisa, acabou se tornando outra, porque eu não havia tido compreensão da dimensão de que, no final das contas, é uma via de mão dupla, né? Até um processo terapêutico, quando a gente vai fazer parte de um processo terapêutico, existe o processo de transferência, contra-transferência. O terapeuta está olhando para o seu paciente, está tendo seus insights, seus vislumbres da sua própria história diante daquela pessoa que está trazendo aquele problema, aquela situação, enfim. Então, o furo do alfinete se deu, primeiramente, resgatar um nome que existia em outro tempo, numa intenção que eu tinha de contar a minha história para alcançar o público infanto-juvenil. Então, por isso o nome, o furo do alfinete, porque eu comecei a identificar alguns pontos na minha vida, né? Só que, como eu não dispunha de linguajar ou de símbolos ou de palavras ou de significados, né? A gente costuma dizer, o Vini Tavares, ele já falou aqui uma outra vez, né? E aí, Matheus, certinho, shalom. Cada sessão... Oi, Érica, tudo bem? Cada sessão terapêutica é como se dissesse assim, ó, o terapeuta entrega para o paciente um dicionário, um mini dicionário com 5, 10, 15 palavras. Oi, Elisa, tudo bem? Para que ele possa olhar para a sua própria história e conferir, né, se ele está identificando ou reconhecendo aquilo que ele não saberia nomear, né? Então, o terapeuta auxilia o paciente a nomear. Então, eu estou contando isso para quem chegou agora, uma boa noite, né? Não deixe de enviar o aviãozinho, explicando para as pessoas como que surgiu esse desdobramento do projeto do furo do alfinete. Oi, Gracinha. Conversando com o Jardim das Aflições, que é esse material aqui, eu vou explicar mais para frente, né, do professor Olavo. Ele foi fomentado, por assim dizer, né, a partir da live com a professora Bruna Torlai, professora e filósofa, um abraço para ela, e também com Honoré Lacroix, que foi um dos muitos alunos, né, que passaram aí junto do professor Olavo de Carvalho. E aí eu retomei, eu já havia lido este livro há um tempo atrás, só que não havia me detido, né, a toda esse pacote, né, de leitura que o professor Olavo havia realizado, porque ele parte de uma situação que ele vivenciou, e ele se debruça sobre isso num processo investigativo para compreender o que estava por detrás influenciando aquelas pessoas que estavam naquela circunstância, né, e que gerou uma espécie de torpor, uma espécie de encantamento, por assim dizer, porque, né, nas palavras dele, é um certo feitiço de quem estava na plateia como público cativo, diante da narrativa daquele que se propunha trazer um tema, mas que estava influenciado por outros elementos que vinham por detrás, projetando, né, aquela capacidade de envolver as pessoas naquele clima, naquela atmosfera, ao ponto, né, de o professor chegar em casa e contar que não conseguiu dormir aquela noite porque ele tinha insights, vislumbres, pesadelos, né, daquelas pessoas lá naquela palestra como se fosse zumbi, The Walking Dead, assim, sabe? Mas então, resumidamente, retomando, então o projeto do Furo do Alfinete, ele surge dentro desse escopo, dentro desta realidade de alguém que se dispôs a aprender a recontar a sua história, né, de forma mais imparcial, né? A parcialidade, segundo o poeta, ela não convém aos juízes, né? Então, se a gente se tornar a testemunha fiel da nossa experiência e contar a nossa história, sabendo a parte que nos cabe, a parte que nos falhou, só que às vezes o que acontece, nós não dispomos, né, de todo o instrumental necessário para contar essa história de forma mais fidedigna, né? Uma das coisas que me tocou profundamente, né, quando eu comecei a entrar em contato com o professor Olavo de Carvalho, através do curso online de filosofia, é o objetivo dele ali, né, a sinceridade. Ele sempre falava sobre isso. E uma frase que eu ouvi lá dentro, porque a minha formação da faculdade, a graduação é na área de história, né,
e a história trabalha muito com fonte primária, e ele dizia, né, um dos objetivos é que você se torne a testemunha fiel da sua experiência. É difícil, né, Tiago? É difícil, realmente. E esta é a jornada, né, do autoconhecimento. Até mais cedo o Natan, um abraço para ele, compartilhou que nem todo mundo quer saber dessa história de autoconhecimento, né? Mas a partir do momento que a gente se propõe a caminhar este caminho, né, olharemos para lugares pelos quais ainda não havíamos prestado atenção e levantar esse tapete, levantar este véu, né, da nossa própria história para olhar o que está por detrás, é muitas vezes nos confrontarmos com uma realidade que negamos durante muito tempo da nossa vida. E o furo do alfinete, então, ele vem nessa perspectiva, né, de identificar esses furos, né, que com o passar do tempo acabaram se tornando uma parte integrante da nossa própria personalidade. Às vezes atribuímos certos trejeitos, né, na nossa forma de lidar com coisas, mas por vezes isso pode estar imbuído de coisas que ficaram para trás e que modelaram, condicionaram o nosso modus operandi, né, a forma de ver, enxergar e interagir com a própria realidade. Então, o furo do alfinete, como eu havia dito, vem desta aula do professor João Mena, a partir da formação que eu realizei na FTAS do professor Arthur Schumann, e junto, né, com a Fabrícia Carina, através do processo terapêutico que eu realizei com ela, no qual ela me fez uma provocativa, me perguntando: Hugo, que negócio é esse do furo do alfinete? O que representa este símbolo? Por que disto? E aí eu me detive a começar a pensar para poder tentar explicar para ela, né, do que se tratava aquilo, o que estava se passando. Aí resgatei essa história lá de 2018, do livro. Só que quem lê o e-book, está lá disponível gratuitamente no link da bio aqui do Instagram, fica à vontade para baixar lá, tem uns exercícios no final ali de autoconhecimento, bem interessante, acho que vale a pena, não custa nada, não é um pitch de vendas ou algo do tipo, né? Se a pessoa for lá ler e tiver alguma dúvida e quiser entrar no direct ali e perguntar algo, estou disposto a responder sem problema nenhum. Eu fui construir um arco narrativo para explicar para ela. Então, quando eu pensei a proposta do furo do alfinete, eu assim, bom, existem furos que foram realizados na minha história através de situações que eu vivi que eu não soube articular e que foram me modelando até um certo ponto, né, na forma como eu fui constituindo, né, a minha própria individualidade, a minha própria personalidade. Beleza. Só que a formação, né, ela começou o quê? A trazer mais robustez à minha personalidade para enxergar de frente nessas sombras, estes fantasmas, ou numa linguagem mais litúrgica, ritualística, né, estes demônios, né, por assim dizer. Aí eu digo demônios porque quando você conhece, você nomeia esses demônios, né, vamos botar assim, dessas situações que ainda nos assombram, né, e exorciza eles, né, põe para correr. Então a gente não tem como reconhecer o que a gente não sabe nomear. A gente às vezes passa por um desconforto interno e não sabe o que é. E vai se acomodando aquilo numa certa medida, né? Enfim, então eu disse para ela: bom, Fabrícia, eu penso que o furo do alfinete ele se aloja entre duas dimensões que elas são dentro do tempo e fora, né? Ao mesmo tempo, elas abarcam, né? Então elas são temporal e atemporal, material e imaterial, né? Momentâneo, passageiro, transitório, contínuo, constante. O que você está falando, Hugo? Então, eu disse para ela, na minha concepção, eu vejo que os dois principais furos que mexem na estrutura da realidade e que tem um impacto gigante, ainda que nós não nos apercebamos, reconheçamos, acreditemos ou não, mas que existem, né? A realidade, ainda que talvez algumas pessoas deem um nome diferente para isso, insinue que tem uma outra conotação, mas penso eu que os dois principais furos que criaram esta ruptura, ou esta abertura, ou esta possibilidade, o primeiro deles, ele começa, né, com aquela... eu escrevendo para ela para explicar, né? Naquela estrutura, né, que existia na eternidade, né, onde o arcanjo, ali, o querubim, na verdade, o querubim, Lúcifer, né, ele resolve fazer o seu próprio reino segundo o seu próprio umbigo. E tenta criar uma instabilidade na ordem celestial. E aí, bom, quem conhece a narrativa aí sabe do que se trata, né? Então ele rompe, né? Ou tenta romper, na verdade, né? O tentador, né? E ele é expulso, né? Enfim. E o segundo furo, mais modesto, mais humilde, né? Vem com a vida de Cristo, né? Quando ele desestabiliza, né? Por assim dizer, né? Toda a pretensão humana, né? No seu âmago
induzida por uma falsa moralidade ou por um falso anseio de estabelecer o pretenso paraíso na terra através dessa autossuficiência, né? Na vida de Cristo, né? O homem do tempo, né? Desceu entre nós, né? E aí, como diz a música do poeta, que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. Então, entre esses dois furos de ordem ontológica do ser enquanto ser, né? Nós temos o furo que tenta desestabilizar e o que abre a possibilidade através da indução lá no Éden. Por isso o jardim, a história humana, ela começa num jardim, o jardim do Éden, né? Jesus está no jardim do Getsemane, né? Nós temos o nosso jardim individual e o mundo, em uma certa medida, é um grande jardim, né? Um vale, por assim dizer, na linguagem do poeta. Para quem é católico, tem na oração lá da Salve Rainha, né? Este vale de lágrimas. Ou para quem conhece o trecho bíblico lá do Salmo 23, né? O vale da sombra da morte. Então, quer dizer, esse drama humano, né? Essa história que acontece, né? Tanto na nossa individualidade, com os nossos pequenos furos, ao ponto dos furos maiores que existem numa sociedade coletiva, social, através do imaginário que vai sendo construído, consolidado pelos meios de comunicação, pelas pessoas de influência. Tudo isso abarca, né, numa certa medida, essa tensão, essa dinâmica que existe na forma como a gente vai interagindo, reagindo, interpretando as coisas diante da realidade. Então, a proposta do furo do alfinete, aí Samuel, certinho? Estou te aguardando aí. Samuel é o cara do Carcará. Estou explicando aqui, Samuel, Augusto, certinho? Odisseu, nós estamos falando sobre indiretamente usar. Queria te ver aqui, Odisseu. Uma hora a gente podia me dar uma toquezinha lá no particular pra gente, no direct, né, pra gente conversar. Bom, então explicando, retomando o fio da meada, como diz o outro, né, a linha, né, que estamos costurando, tenho explicado para quem está aqui o porquê do furo do alfinete e agora eu trazendo um novo desdobramento dentro do furo do alfinete. E aí, certinho, Alex? Alex é palmeirense. Palmeiras, e aí o título, né? Essa é a polêmica que existe, né? Um abraço, Alex. Alex é irmão do Alan. Então, o que acontece? O furo do alfinete, ele se instala dentro dessas duas dimensões que eu havia explicado para a minha terapeuta, né? Da ordem ontológica celestial, eterna, né? Onde há uma pretensa intenção de criar o reino segundo o seu próprio umbigo. Lúcifer, né? Que depois recebe o nome de Satanás, enfim, diz que não há na Bíblia, tem toda uma discussão, mas vamos pegar simplesmente pela narrativa que existe da cosmogênese e da antropogênese, né? Para quem não entende, esse nome parece difícil, mas os povos, as culturas, as tradições têm a sua forma de contar, né? O modo como as coisas foram criadas, o mundo, a natureza, é a sua cosmogênese, né? E também a antropogênese, que é a forma como o homem surgiu, a humanidade surgiu. Esses dois termos, né? Cosmogênese e antropogênese, é o modo que muitos povos têm. Pode, desde um povo que não tem a tradição escrita, por exemplo, que a maioria dos povos primitivos, ancestrais, tinham a tradição oral, né? Mas se perpetua através das gerações, né? Então, existe a forma mítica de contar tanto a forma como o mundo foi criado, como o ser humano foi criado. Existe a forma, né, filosófica dessa constatação ou dessa intenção de narrar isso, né? E também existe a forma, né, científica, né, que a gente tem aí um monte de teoria falando sobre. E, ainda que as pessoas discordem disso, existe um quarto elemento, que é a Bíblia, né? Um livro de um povo que narra uma história, tem começo, meio e fim, tem um personagem central, por assim dizer, né? E que canaliza, né, todo este evento dramático que está contido dentro dessa trajetória, dentro dessa história. É disso que eu estou falando, né? Até porque eu sou cristão e Cristo é o escândalo do mundo, né? Quer as pessoas reconheçam, aceitem ou não, né? Cada um vai tentando pegar uma partezinha dele e adaptando na sua forma de ver o mundo, mas isso é uma outra história, deixemos para lá. Estou apenas explicando este universo, né, simbólico do furo do alfinete. No processo terapêutico, nós ouvimos a história do indivíduo que vem contar sua narrativa para perceber quais são esses furos, a forma como ele conta a história para si mesmo, né? O mundo nos conta uma história de si também para nós, né, através de agentes de influência. Isso é notório, né? Podemos perceber através hoje, principalmente, né, há muitas vozes no mundo, mas nenhuma delas sem significação. Você que está nos assistindo aqui, se quiser deixar uma questão, se quiser deixar um comentário, fique à vontade, né? Um forte abraço aí.
O Odisseu está por aqui, né? O Alex já deu um alô. O Augusto, o Samuel, o Tiago. Então, para quem chegou agora recém, né? O Furo do Alfinete, então, está alocado, né? Está situado. Oi, Aline, tudo bem? Não me esqueci de ti não, Aline, tá? Em breve nos veremos. Tá ali guardadinho, tá bom? Então, como eu havia dito, explicando para quem chegou e para quem está nos acompanhando, o Furo do Alfinete, então, é este universo do qual a terapia, que foi onde eu encontrei-me, né? Diante da formação que realizei, olhando para a minha própria história, hoje tive condições de poder contá-la, né, de uma forma mais imparcial, botando cada coisa no seu devido lugar. Muitas vezes o que acontece? Nós nos equivocamos ao misturar as categorias da narrativa da nossa própria história. É um misto, né, como se fosse um boom, né, de emoções, de sensações, de sentimentos. Então, nós muitas vezes temos uma facilidade de justificar, aí, Kaiser, certinho? Uma facilidade de justificar as coisas pelas quais queremos e almejamos na nossa história. Tudo é justificável na nossa cabeça quando a gente quer colocar a cabo e ao fim o desejo do nosso coração, né? Até quem... não vou nem entrar nesse mérito agora, mas sai cada bobagem, às vezes, na mídia, né? De pessoas justificando as coisas simplesmente porque tem vontade, né? E aqui dentro do Jardim das Aflições, o professor Olavo vai contar uma coisa bem interessante, que esse tripé, né? Sexo, dinheiro e fama. Chegaria um tempo que as pessoas desmoralizariam a forma, né, de estar dentro dessa estrutura e justificariam as maiores bizarrices. Um ponto, né? Ou ele... Tudo bem, Liginara? Essa é a realidade, né? Então, muitas vezes ficamos como que tateando as coisas, né, sem saber dar nome, principalmente a nossa própria história. É mais fácil a gente varrer para debaixo do tapete as coisas que aconteceram, que não soubemos lidar e justificar racionalizando, porque a racionalização, ela, dentro da psicanálise, né, ela na verdade é uma mentira, ela é uma fuga, né? A mentira que contamos para nós mesmos, certinho, Lucas, Ivanei, Felipe. Estou explicando para quem está chegando aqui, né, o porquê do Furo do Alfinete. É você que chegou agora, não deixe de baixar o e-book, é gratuito, não tem nenhuma intenção de vender nada. Tá lá, gratuito. Um e-book simples, pequeno, direto e objetivo, explicando este universo do Furo do Alfinete, que é esta proposta situada dentro deste tripé, né, que envolve a terapia, e ali dentro está falando sobre isso, né, a história e a filosofia, e alguns convidados têm vindo aqui para o Furo do Alfinete, né, para aumentar, né, a envergadura, né, dessa proposta do Furo do Alfinete. Então, o que acontece? E a parte metafísica, a professora Bruna Torlai, né, um abraço para ela, provavelmente ela voltará, né? Que bom, Thiago, fico feliz, que alegria, é sempre bom ter um feedback assim, né, um retorno, né, de que as coisas fazem sentido para as pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, né, o que está escrito ali interessante, isso, aquele outro, assim. Bom, eu não tenho todas as respostas, seria ter uma pretensão ter todas as respostas, mas para as perguntas que eu me fiz, eu encontrei as respostas, né? Então, Sócrates diria, né, uma vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. Este é um exercício constante na nossa vida, dentro de algumas tradições, né, o autoexame, né? E aí, Bergamini, tudo certo? Eu vou te chamar aí. Tu vai entrar nesse papo? Quer entrar nesse papo do Jardim das Aflições? Não, né? Te chamo aqui, eu estou explicando para as pessoas do porquê o Furo do Alfinete no Jardim das Aflições, né? Então, eu fiz um escopo geral explicando de onde surge o Furo do Alfinete, para que eu não me torne muito repetitivo, né? Mas só sintetizando. Havia um desejo, né, de contar a minha história. Eu não tinha condições de contar esta história porque eu não tinha o dicionário da minha própria história, das coisas que vivi. Então eu meio que empurrava as coisas, era muito emotivo, muito impulsivo, sabe? Então, lá atrás já começou uma história, né? Quando eu me converti à fé católica em 2020, né? Isso me ajudou pra caramba, né? Porque é um lugar firme onde você caminha, né? Enfim. E com a formação em terapeutas, através do professor Arthur, a aula do João Mena, o processo terapêutico com a Fabrícia Carini, depois os convidados que vieram, o Victor está aqui, o Bergamini, um abraço para ele. E todos eles que foram vindo foram cada vez mais solidificando, consolidando, robustecendo, né, este universo do Furo do Alfinete. Eu situei o Furo do Alfinete no primeiro momento para explicar para a minha terapeuta do que se tratava, de onde vinha, né, de uma história pessoal, e depois eu estiquei, né, um pouco maior aí, Michele, certinho, para contar
de onde vinha a ideia, né? Eu entendo numa cosmovisão cristocêntrica, né, de que existe uma guerra, né? Não é uma coisa fajuta, né? Existe uma guerra, e hoje a guerra é pela nossa atenção, pela nossa alma. Hoje existem estratégias, o Victor tá aqui, ele é hipnoterapeuta, ele conhece a técnica de PNL, ele sabe que se for usar para o mal, isso dá para ser utilizado de uma boa. A pessoa nem vai se dar conta. Se você pesquisar aí e botar assim, ó, assalto por hipnose, tem. Lá na época da década de 90, o professor Olavo ele já denunciava uma situação que saiu numa notinha de rodapé, lá num jornal na Itália, na Índia, na Indonésia, um pessoal que entrou lá, assaltou e tudo mais, e ninguém se deu conta. A pessoa até, para se desculpar, não contou como tinha sido passado para trás, porque a vergonha, eu acho, né, de poder ter passado por uma situação dessa sem se dar conta, né, acaba, né, meio que travando a pessoa, né? Na Rússia também, né? O mesmo cara, né, Bergamini? Então tá aqui, ó. Então não é lorota, né? Então as pessoas às vezes quando ouvem falar disso, porque existe um controle, existe uma intenção externa, onde eu vou chegar já, né? Existe a realidade, e negar a realidade traz altos custos, né, à nossa alma. Então, hoje há uma disputa em uma certa medida, né, por essa disseminação exacerbada, né, das narrativas as mais diversas. Pegamos, por exemplo, né, o problema da saúde mental, que é um problemão gigante hoje, que assola boa parte da humanidade, né? A saúde mental, ela começa onde? Na mente, né? Na alma, né, na verdade, né? Porque a mente fica uma coisa muito abstrata muitas vezes, né? Ainda que tem uma relação com a parte fisiológica, né? A parte da nossa constituição material, mas ela vai além disso, né? O Bergamini esteve aqui na quinta-feira falando muito sobre isso, né? Então, o que acontece? O fluido do alfinete está dentro desta realidade, a capacidade que eu tenho de olhar para a minha história e perceber quais foram os furos, né, pelos quais, né, vazaram alguma coisa, entrou alguma coisa que corrompeu o meu imaginário e não me deu condições de olhar para a minha história de frente e contá-la para mim mesmo, né, de forma imparcial. Né? Quando eu vou buscar as coisas, eu vou porque... Qual é o motivo? O que está por detrás? Sabe? Então... A indução, né, usada por políticos, isso mesmo, falam 3 ou 4 fatos concretos e depois adicionam uma ideia sugestiva no meio. Boa, Victor. Então, assim, a persuasão, manipulação, e é isso que o professor vai denunciar no Jardim das Aflições. Ele vai ampliar, né, muito mais, né, ele começa com um problema real, de uma situação vivenciada, e daí ele vai construindo e escalonando isso numa escala, como ele se propõe aí no final a explicar ali de forma resumida, né, a história do Ocidente, né, o estabelecimento de um império, né, que ele vai falar. Mas, enfim... Então, por que o furo do alfinete conversa com o Jardim das Aflições, né? Eu vou ler rapidinho para vocês aqui uma introdução que eu elaborei para exemplificar do que eu estou falando, né? Então, este projeto ele nasceu da constatação de um paradoxo. Nunca na história o homem falou tanto de liberdade e nunca esteve tão profundamente condicionado. O século XX, né, conforme o professor trabalha no livro Jardim das Aflições, né, foi apresentado como a era da emancipação, da ciência, da razão triunfante, da democracia universal. Mas o que se consolidou foi algo diverso. O advento do império da consciência, um sistema invisível de controle espiritual, onde o ser humano deixou de ser sujeito e passou a ser matéria-prima do próprio poder. A manipulação da mente não é uma metáfora sociológica, nem uma paranoia política. Ela é a estrutura central da modernidade. Nem vou mencionar aqui, né? O Bruno teve aqui também, nós falamos da bioiatria, algumas semanas atrás, no domingo passado, eu acho, foi, né? Onde o imaginário é utilizado através de filmes para enriquecer a forma de a pessoa contar a sua história para si mesmo. Olha o impacto que um filme tem. Né? O pessoal lá da Brasil Paralelo lançou aquele belíssimo documentário sobre alguma coisa do imaginário, formação do imaginário, bem desta época ali o final do século XIX, na verdade, né, quando estava nesse boom das ideologias, né, e surge 3 pessoas ali, né, o Chesterton, o C.S. Lewis e o Tolkien, né, combatendo, né, através da literatura, né, essas narrativas que estavam surgindo, né, porque a ideologia nada mais é do que a racionalização de um ideal egoísta, né, da pessoa querer fazer o mundo segundo seu próprio umbigo. Esta que é a realidade está posta, ela não se dobra diante da nossa vontade. O São Tomás sempre dizia, né, o Olavo ele vai parafrasear de outra forma, qui est veritas, que é a verdade é a adequação da inteligência à coisa. O Olavo vai dizer, né, a verdade é a adequação da inteligência à realidade. O problema é que às vezes a gente está
se auto-induzindo a uma ilusão para nos satisfazermos diante de algo que não queremos olhar de frente. E está tudo bem na nossa cabeça. Né? Até que, como o Victor falou aqui, né, o corpo cobra o que a mente não quer reconhecer, o que a alma não quer enxergar e olhar de frente. O professor Sérgio Rezende, um vídeo que eu compartilhei aqui nos stories, né, já compartilhei lá no meu feed, né, ele fala que a alma, então, ela é essa matéria-prima, né, da qual a gente dispõe de elementos espirituais que se relacionam com ela, que é a inteligência, a vontade, né, de poder buscar, né, a realidade. Só que com o entorpecimento da inteligência, através dos sentidos, né, a corrupção da vontade, do imaginário, como é que fica esse indivíduo? Como é que fica essa pessoa? Né? Então, a Elisa está falando aqui, ó, gosto de literatura russa e apesar de nem ser considerado o melhor livro, Noites Brancas é o meu preferido. Boa. Oi, Dani. A Dani vai estar por aqui também, né, Dani? Te prepara. A Dani já esteve aqui, um abraço para ela. Então, como eu estava dizendo, né, do porquê do furo do alfinete, essa relação com o jardim das aflições, a nossa vida também pode ser, em uma certa medida, comparada a um jardim. Quais são as árvores, as plantas, as ervas daninhas que deixamos cultivar, né, na nossa mente, no nosso imaginário, que nos paralisam diante da realidade da vida, nos anestesiando, né, diante de uma ação que deveríamos ter, muitas vezes estamos paralisados, porque não dispomos de condições, ou melhor, criamos a nossa própria condição de ficarmos naquela situação. Né? Então, certinho, Dani? A manipulação da mente, né, dentro dessa perspectiva não é uma metáfora, como eu havia dito, e nem uma paranoia política, é a estrutura central da modernidade. O que começou como propaganda e condicionamento psicológico terminou por tornar-se a ontologia do mundo contemporâneo. Né? A técnica, a mídia, o algoritmo, a ideologia, tudo passou a convergir para uma única tarefa: redefinir o ser humano sem a presença de Deus. Né? Que Deus é esse? O Deus segundo o meu próprio umbigo. Né? Em Deus há ordem, na natureza há ordem, há hierarquias dentro das coisas, categorias. Né? Então o problema não é apenas político, econômico ou tecnológico, ele é metafísico. A modernidade, então, é um mal-entendido que ganha voz, vira isso, e fica velho e perdura século. Boa, Tiago, é isso mesmo. Tem um livro chamado As Ideias Têm Consequências. Oi, Sheila, tudo bem? A Elisa está falando aqui, ó, Noites Brancas não é sobre o que sentimos, mas sobre o que inventamos para fugir, para não ser... Boa, anestesia, isso mesmo, Elisa. Então, a mente humana racionaliza, né? Ou seja, conta uma história. Lembra que eu falei para vocês que o ego é a história que eu conto para mim mesmo, sobre mim? Né? Então eu estou lá, passei por um desconforto, uma situação. A minha mente começa a racionalizar, porque ela não quer olhar, não quer dar o braço a torcer, é uma realidade. E aí eu estou racionalizando e contando uma história para mim mesmo, para diminuir. A mentira tem a ver com isso. A mentira, ela diminui o esforço psíquico, né? Porque viver é esforçar-se, há um certo sofrimento inerente, não como uma coisa assim, sabe? Não é disso que se trata. Eu vou compartilhar com vocês logo mais, mas então a modernidade é a história de uma queda, a queda do logos, no ruído, da alma, no instinto, do espírito, na máquina. A manipulação mental, então, é o sacramento profano do império do tempo. Aquele, né, que o professor e filósofo Olavo de Carvalho descreveu como a inversão da ordem do ser, quando o instante se pretende eterno e o homem se põe no lugar de Deus. Né? O pessoal, quando fala, tem até tatuado aquela frase bonita, carpe diem, né? Mas esquece que para poder ter o carpe diem tem o memento mori. Homem, sabe que um dia morrerás. Diminui a dor, mas não cura. Isso mesmo, Dani. É um paliativo, né? É um anestésico. Então, o fio condutor desta obra, né, desta proposta, é trazer o seguinte: a alma que se recorda da sua natureza espiritual, ela não pode ser totalmente possuída. Mesmo o prisioneiro que conserva o sentido da verdade é, em seu silêncio, mais livre que seus carcereiros. Paulo e Silas na prisão, cantando com os pés algemados ali.
né? Até que, bom, acontece ali um milagre, ali, há um tremor de terra, né? Abre ali a cela, enfim. Então o fio condutor desta obra, né, desta proposta, é o mesmo que sustenta o pensamento do professor e filósofo Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições. A certeza de que a crise do mundo moderno é, antes de tudo, uma crise da alma. Alma. Santo Agostinho diria, né? Tarde te amei, né? Enquanto não repousar em ti, não descansarei. Raimundo, certinho? Então, outro ponto importante, é possível conceber a fé religiosa sem a dúvida e a negação. Não, por mais que acreditemos, a dúvida está sempre presente, nos levando a um discurso imenso sem fim. E, na verdade, existe a dúvida categórica, e me corrija se eu estiver falando bobagem, né? Mas a dúvida é um estado entre uma coisa e outra, ela não é algo permanente, né? O que é a fé? É a firme convicção, é a certeza, né? Então, a fé, ela abre espaço para questionar. Só que a fé, ela vai crescendo, né? Sempre que a gente, quando ouve nas homilias, Augusto, né? A gente sempre ouve, né? O próprio Cristo falando no Evangelho, aumenta a nossa fé, os apóstolos falam para ele, né? Ou seja, diminui a nossa ignorância, né? Aumenta a nossa convicção de que a gente está compreendendo as coisas, está recebendo, né, aquilo que é necessário para nos fortalecer. A fé se desenvolve, né? Assim como um músculo, como alguém que vai para a academia, né? De fé em fé, romper em fé, a cada dia mais, como diz a música, a Prita aqui, ela vai lembrar, ei, Pri, certinho? Como dizendo, rompendo em fé, minha vida se revestirá com o teu poder, rompendo em fé, a cada dia vou vivendo sobrenatural, vou cantar e colher. Enfim, é Isaac, certinho? Lourdes, um abraço. Eu fiz uma canção um tempo atrás, até não sei se eu poderia pegar o violão ali, mas está até desafinado. Eu tinha pensado em tocar uma música aqui hoje para vocês, que ela fala sobre isso. Vou pegar ali, deixa eu ver se ele está afinado. Peraí. Ele está meio desafinado, pessoal, mas vamos ver. Essa música eu fiz um tempo atrás. Se chama... A pergunta seria, se a dúvida é na fé em quê? Vai ter dúvida se for ter fé em quem? Já diminui muita dúvida. Boa. É assim, ó. Tentativas investidas, viver o proposto pela vida sem lamentar. As circunstâncias, os instantes e momentos, todas as situações postas pela vida. Certa vez, em meio ao temporal, uma voz me disse: venha para fora. Venha para fora. Acalma a tempestade no mundo, no interior. Acalma a tempestade no mundo, no interior. Se caiu, ficou prostrado, ou até mesmo morto, ouça a voz que diz: venha para fora. Venha para fora. Acalma a tempestade no mundo, no interior. No interior.
pessoal, essa canção eu fiz um tempo atrás, era um... Oi Fernanda, tudo bem? Ramos de Moraes. O Augusto falou aqui, Victor, ó, sabemos que Deus nos ama, mas sempre entra em esse discurso que atrapalha. Não sei se estou fazendo as perguntas que vai de encontro com o que você está falando. Está perguntando para ele, né, Victor? Não tem nenhum equívoco em duvidar, não é isso, não é disso que se trata, né? A questão é, você vai. É igual pegar assim, uma caneta. Eu olho para a caneta, beleza. A caneta tem o que aqui? Ela é composta do quê? Eu estou vendo a tampa, a ponta de tungstênio aqui, a parte metálica. Eu vou indo e vou esgotando até chegar onde? Na matéria-prima do que ela é feita, né? Então a questão é, o Brasil, o professor Lau falava muito sobre isso, né? O brasileiro tem uma mania e está mais preocupado em defender a sua opinião do que encontrar a verdade, porque no primeiro momento a verdade ela nos desestabiliza para nos reordenar. O problema da modernidade não é na ordem do ser, entende? Então é disso que se trata. Então faz sentido isso que eu estou falando? Continuando então o que eu estava explicando aqui sobre como e por que surgiu essa proposta, né, do furo do alfinete no jardim das aflições. Então, escrever então este projeto, né, é um ato, por assim dizer, de resistência, né? E aí, Júlio, certinho? Um esforço de nomear as coisas que precisam nomear, né? De reintroduzir a alma no centro do discurso contemporâneo. É a alma que importa, a disputa é pela alma. Vamos dizer a música, alma, a epiderme da alma. Alguém lembra disso aqui? Superfície livre. Ele é Duncan, né? Então, a análise, né, que ignora o mistério acaba sendo cúmplice da manipulação. A ciência, a filosofia, a psicologia só tornam libertadoras quando reconhecem seus próprios limites diante do transcendente, né? Isso, é isso mesmo. O professor Olavo falava que a fé é na promessa do nosso Senhor, não na doutrina. A doutrina, o Victor está falando aqui, é o que vem depois, né? A pessoa dele, Jesus é um fato, né? É inegável. Jesus é a pessoa mais bem documentada na história, né? A pessoa lê lá um cara que deixou 2 manuscritos e faz um estardalhaço. Aí Cristo tem lá as evidências, as testemunhas e tudo mais. Mas não sei o que. Deixa pra lá. Então o desejo aqui é que os costureiros, né, e costureiras da alma que fazem parte aí comigo nessa caminhada, né, se aproximem, né, compreendendo isso. A capacidade que a gente vai desenvolvendo de narrar a nossa própria história e ler as coisas que acontecem no nosso entorno, né? Por isso o jardim, o furo do alfinete no jardim das aflições. Existe esse nosso jardim da nossa própria vida, da nossa própria existência, né? Que foi sendo formado pelas escolhas, pelas coisas que aconteceram, né? Conforme fomos desenvolvendo, nos relacionando, né? Tempestades nos ensinam que não estamos no controle, mas Cristo é um escândalo porque é maior que tudo. É verdade, Elisa. Falar de Cristo eles ficam loucos, Elisa. Então o verdadeiro combate da era digital não é pela informação, é pela alma, né? E quem compreender isso, perceberá que resistir não é gritar mais alto, mas guardar silêncio diante da verdade, robustecendo a sua personalidade e direcionando a sua alma. E o fruto, né? Ele vai se apresentando porque aquilo que há em nós, né, ele vai vir para fora. O poeta fala, né, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então aquilo que foi colocado dentro de você e dentro de mim está aguardando para se manifestar, né? Então essa é a proposta. E agora falando um pouco, né, do Jardim das Aflições, não sei se alguém conhece aqui o livro, né? Está todo rabiscado, eu ainda não terminei ele, né? Mas basicamente a tese fundamental do livro é que a história do Ocidente é marcada pela ideia de império, né? E de sucessivas tentativas de criá-lo. Então os limites desse império são indefinidos, eles podem se estender, né? Por várias áreas e esferas, né? Então uma espécie de império global, né? Por assim dizer. Por exemplo, ele usa a expressão de Roma, né? Roma foi, por isso que aqui vai ter um capítulo falando sobre isso, né? César e Rede Viva, alguma coisa assim, que é a expressão que ele usa, né? O que era o Terceiro Reich, né? O Terceiro Reino, né? Rússia também falava-se como uma espécie de uma nova Roma, a referência, né? Roma era altamente estruturada, né? Do tempo que ela
se organizou e dominou todos os territórios, as guerras tinham cessado e tudo mais, né? Então essa ideia de domínio, de controle, né, de expansão, ela é uma realidade, né? O professor Olavo ele vai definir ali aqueles blocos que existem num projeto imperialista de poder, né, por assim dizer. Então, liga isso, o que muda a nossa vida, né? Bom, a gente vai sentindo isso paulatinamente, ou às vezes nem tanto, né? Mas a proposta central, né, é o Furo do Alfinete conversar com o Jardim das Aflições nesta perspectiva, né? De que existem questões que vão chegando no nosso cotidiano, além da nossa própria história, né? E isso vai mesclando, né, na forma como a gente vai enxergando a realidade, né, adaptando-se, condicionando-se, né, no modo como isso vai sendo trazido. Para vocês terem uma ideia, só para dar um spoilerzinho aqui do livro, o professor Olavo vai numa palestra na década de 90, lá no MASP, e era um circuito que estava tendo ali de palestras para falar sobre a ética, né, ética e corrupção no Brasil, logo depois da Constituinte ali. E ele vai lá nessa palestra e tá esse cara lá, o seu Peçanha, achei até o artigo dele, bem interessante, que ele explica o porquê. E a referência ao jardim é o jardim de Epicuro, né? Que é o jardim das delícias, onde ele tem toda uma cosmovisão que ele constrói em cima disso, né? Uma espécie de alternativa, né, para as pessoas saírem, negarem ou escaparem, né, da dor, na verdade, né? A negação, né, da dor, na verdade. Então, por isso que é o Jardim das Delícias, né? E aí, Roger, certinho? Então ali ele vai nessa palestra, ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali que está acontecendo. Ele chega em casa, fica um pouco agitado com o que ele vê e ouve lá, e ele vai se debruçar a investigar este fenômeno, né? E é onde ele vai abrir isso para compreender as bases que estavam por detrás, influenciando aquele cara, o que veio antes dele, e como que aquilo se propaga. Logo em seguida, depois ali desse momento, desse evento, vai rolar uma discussão a nível nacional, né, da ética na política, né, influenciado muito por aquilo que estava acontecendo lá. E aí, claro, ali dentro ele vai explorando, né, quem é Epicuro, como é que ele construiu essa sua filosofia, que ele, na verdade o professor Olavo não considera ele um filósofo nos termos tradicionais e clássicos, porque ele tinha ali um remédio que ele construiu chamado tetrafármaco, que ali existe uma estruturazinha básica da forma como que ele enxergava e instruir os seus discípulos, né? Ele passa ali pelo século XX, através das técnicas de controle social, de manipulação da mente, experimentos que foram realizados. Ele fala de uma série de coisas que, se não houvesse naquela época, não teria tido o impacto que teve sem a existência disso, né? A existência dessa manipulação da mente ou de elementos, né? Pega, por exemplo, o João Egan teve aqui, né? Um abraço para ele, cientista político. Ele estava falando aí, Roger, certinho? Ele estava falando ali, por exemplo, né, de como, né, a propaganda foi utilizada nos regimes fascistas e nazistas. O próprio Getúlio Vargas, no Brasil, criou um departamento de imprensa e propaganda, né? Então, para vocês ter uma ideia, né, o Zé Cabaleiro, né, cantava uma música que dizia, né, a alma é o segredo. Né? Então, a questão é como que a gente fica, né, diante da nossa própria individualidade, da nossa existência e nossa formação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, né? Deste jardim, né? Muitas vezes vivemos o nosso próprio jardim das agonias ou o nosso jardim das aflições, né? Então, voltar-se, né, para buscar fortalecer e robustecer a sua personalidade é enxergar de frente a sua própria história e buscar, né, compreender, né, a sua própria forma de contar a sua história, né? Essa essência pela qual falamos, né? A alma anseia por Deus, né? O poeta vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que ele o tema, para que ele o busque. Só que muitas vezes pelas experiências da nossa formação basilar, né, começando pela vida até intrauterina já tem, né, compreensão da influência nesse momento da nossa formação, né, pelo ambiente familiar, do bairro, da escola, né, dos nossos familiares, as relações que a gente vai estabelecendo, tudo isso vai criando, né, essas fissuras. O professor Arthur gosta muito de mencionar a frase esqueci o nome agora ele é o literato brasileiro, é o Guimarães Rosa, né? Que a vida é um rasgar-se e o remendar-se, enfim. Esse rasgar-se da vida, né? A crise, né? O caos, acho que foi o Bergamini que falou, né? Quando acontece o caos, boom do caos, né? Ele já estava instalado em algum momento dentro da gente, né? A situação disruptiva, a tampa da panela, né?
Ela veio por algo que aconteceu, mas já estava sendo sinalizado em algum momento da nossa vida. A gente que não deu bola, a gente foi jogando para trás, jogando para trás, jogando para trás, jogando para trás. Né? Então, quando a gente não conhece, não sabe lidar com aquilo, a gente racionaliza, justifica e vai para debaixo dos panos. O que é uma neurose, né? Já foi falado aqui diversas vezes, né? A neurose é uma mentira esquecida, né? Que eu contei para mim mesmo, né? Eu contei uma mentira para mim e ela foi descendo, né? Para algum lugar onde se alojou, né? Dentro da nossa psique, vou usar essa palavra, né? Da nossa alma, né? E a gente desenvolveu um processo neurótico e a gente não consegue mais cavar isso para encontrar de volta, né? E ver como que a gente racionalizou, como que a gente justificou, como que a gente consolidou isso dentro da gente, né? Uma criança, por exemplo, que não dispõe de ferramentas para lidar com o ambiente que ela vive e está acontecendo alguma situação estressora, alguma questão desestabilizante, né? Ou violenta, ou qualquer coisa que seja. É disso que se trata, então, que a gente possa se tornar testemunha fiel da nossa experiência, né? Contar a nossa história para nós mesmos, né? Qual é a história que nós temos contado? Eu brinco que quando eu estava revendo os escritos ali do Dr. Eduardo, o Dr. Eduardo, se uma hora quiser vir aqui falar sobre a sua temática, professor, é geopolítico também, né? Fica muito à vontade, é uma alegria, acompanho o seu trabalho há um tempo já, né? Essa luta aí em relação a Cadinha, né? Não sei se aqui eles abririam para a gente falar sobre isso também, né? Mas um abraço. Doutor Eduardo, que ele é advogado da dona... a mãe do Bruno Kraft, esqueci o nome dela. Um abraço para ele. Enfim, tá, o movimento tá forte agora, né? Tá vindo para cima as evidências, não tem mais como negar nada disso aí, né? Só tem que ir atrás agora de quem faz de conta, né? De que não tinha sentido, né? E chamou de louco quem tava falando que era a realidade, né? Então é isso, né? Então eu agradeço, pessoal, a cada um de vocês, né? Essa é a proposta, então, do Furo do Alfinete no Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições é a obra do professor, uma das obras, né? Basilares aí do professor Olavo de Carvalho, que descreve este império mundial. Ele começa contando uma história pontual que aconteceu ali quando ele participou de um evento lá no MASP, em São Paulo, na década de 90, sobre o jardim de Epicuro ali, através da conversa sobre ética. Ele foi atrás, foi investigar, né? E ele vai construindo, né, toda uma estrutura para compreender este fenômeno, né, que influencia a vida das pessoas sem elas se dar conta, assim como essas pessoas que estavam lá nesta palestra receberam uma espécie de toxina. Ele fala uma toxina, ou ele chama do feiticeiro, né, porque ele usa essa expressão, essa figura de linguagem, né, é o flautista de Hamelin, né, seria isso, né, o sibilo da serpente, né, que vem, mas e aí? Não sei se alguém lembra aqui, né? Eu gosto muito de usar como referência o filme O Advogado do Diabo, e um que saiu há uns acho que ano passado, ano retrasado, o Nefários, não sei se alguém assistiu aqui, né? Tem um diálogo muito interessante ali do Advogado do Diabo, né? Que ele fala pro advogado ali, o Al Pacino, né? A soberba é meu pecado favorito, né? É a raiz de todos os outros, né? Porque a soberba é a pessoa se enaltecer a tal ponto, né, de que é meu mundo e minhas regras, né? O mundo já estava aí antes de a gente chegar, essa que é a realidade, né? Claro que existem agentes, né? E hoje, esse boom aí do século XX para o século XXI, né? Esse crescente, né, que vem vindo, galgando de forma galopante, né, no nosso imaginário. Se for acompanhar as informações que tá rolando hoje, sem louca, né? Pega o que fizeram na época da pandemia, né? Deixa pra lá, falar mais aqui, né? Entende? Né? Tinha gente que ficava ficando doente com aquele boom de informação que estava acontecendo. Então a informação, ela nos deixa doente também. E às vezes ela é tão sutil e velada que nós não nos percebemos, e isso vai sendo inoculado, né, no nosso imaginário. E castrando a nossa capacidade de pensar, de escolher, a nossa vontade. Por isso que a alma é o último território pelo qual existe essa disputa por esta hegemonia, né? Hoje guerras existem das mais diversas formas, né? Guerra cibernética, guerra física mesmo, com tantos conflitos aí, mas no final, né, ao cabo e ao fim, é o que sobra depois que o corpo tomba, né? O que fica de pé, né? A nossa alma imortal diante da eternidade, que é a realidade última, né? Por assim dizer, se não a própria realidade, né? Então é isso, pessoal. Desejo a todos aí uma ótima semana. E só para explanar aqui, eu não vou conseguir fazer todos os domingos, porque há uma agenda, né, dentro da proposta que eu venho desenvolvendo aí desde o início da formação, com vários profissionais, aos domingos da saúde mental e
no meio da semana, né, com outros profissionais. A Nanda acabou de entrar, estamos saindo, Nanda. Mas é isso, e eu estruturei então dentro desses 5 pontos, né? Basicamente, eu vou expor aqui para vocês. Onde é que tá aqui? E eu vou desenvolver mais, né, isso aqui. Hoje foi só para a gente ter um panorama geral, né, do porquê o furo do alfinete, porquê a conversa dele com o jardim das aflições, né? Existe o nosso jardim individual, a relação lá desse jardim das delícias e dos prazeres, né? Onde esse tripé, sexo, dinheiro e fama, né? Chega às alcunhas, né? De estarem... Amém, amém, Nanda? A Nanda vai estar também aqui conosco em breve, né, Nanda? A alcunha de como esse tripé, né? Segundo a análise do professor Olavo, seu processo investigativo, né? De ser imoral e ser racionalizado para poder justificar aquilo que muitas vezes a gente vê hoje, né? Até ter programa em televisão falando de trisal e não sei, caramba, 4 aí, né? Mas enfim, poliamor e escambau. Então a estrutura basicamente dentro, né? É isso mesmo. O jardim e o abismo, né? Quando o prazer anestesia a alma, de Epicuro, Olavo de Carvalho, né? A genealogia da dor que o mundo moderno tenta enterrar. Esse vai ser um ponto que a gente vai desenvolver. Depois, o corpo do mundo e o corpo da alma, né? Entre este materialismo civil, né? E o sofrimento, né? Que nos redime, né? Que às vezes a gente não se dá conta, né? Depois, o homem que matou Deus e a morte de si mesmo, né? Da revolução gnóstica à agonia do sujeito contemporâneo. Depois, entre César e a cruz, né? O império da técnica e a resistência da alma. E por último, o furo e o jardim, né? A reconciliação pela dor, entre a ferida e a flor e o retorno ao sentido. Então, basicamente, essa proposta aqui é um desdobramento, né, do projeto Furo do Alfinete. Ela vai aparecer por aqui em alguns momentos, né? E aí, Dindo, benção, o Rafa. Oi, Fernanda, tudo bem? Fernanda Maria. Tá bom, Victor. Obrigado pela tua disposição e generosidade. A gente conversa mais. É isso, pessoal. Obrigado a todos aí que estiveram conosco, né? Neste momento aqui, nesta noite, neste domingo. Desejo a todos aí uma ótima semana. Que tudo lhes vá bem. Fiquem com Deus. Tá bom? Um abraço. Valeu.